Sou Marisa Merlo, eu estou aqui com o Gregório Gananian e com o Daniel Tagliari, são diretores do A Guerra de Michael, que é um curta-metragem da Olhares Brasil. E começando a conversa, eu acho que, primeiro de tudo, assim, tentando entender um pouco do processo do filme. Quem é Michael? Salve. Bom, o processo do Que é filme, uma figura que aparece em uma única foto, se eu não me engano, né, no filme todo, que vai se repetindo, né? tinha travado aqui. Isso. Bom, o Michael, esse filme começou com o Negro Léo, ele gravando um novo disco dele, chamado, na época, um novo disco, chamado Desejo de Lacrar. E esse álbum, o Léo, desde o começo, ele estava com a ideia de colocar o Michael da Carioca, amigo dele de infância, o Michael. E é muito interessante porque o Michael é essa figura brasileira do Brasil, né? Que ele é mágico, ele, se eu não me engano, ele é uma espécie de cover do Michael Jackson, ele estuda as danças do Michael Jackson, e ele e o Michael, ele tinha feito exército. E essas contradições todas, ainda mais nesse momento do Brasil, o Léo achou muito interessante colocar esse dado, esse amigo dele, na capa do álbum Desejo de Lacrar. E aí eu e o Daniel Tagliari, a gente gravou, a gente filmou a gravação do disco. Quando eles foram fazer a foto para a capa do disco, com o Michael, teve uma pessoa, Narati, Lucas Narati, agora o Lucas Narati, ele filmou com uma VH Mini DV essa foto, a fotografia para a capa do disco. E é assim, e a gente pegou 2 minutos dessa filmagem. Foi muito interessante porque ela fica um caráter meio aberto, né? Você não entende muito bem se aquela imagem é uma imagem antiga, se é uma imagem de arquivo, o que que ela é especificamente. E eu lembro assim, eu e o Dani, nas conversas que a gente teve, foi essa conversa de, cara, vamos pegar com o mínimo dado que tem, é 1 minuto, na verdade, que a gente utiliza, e trabalhar isso numa espécie de sample, de delírio, nesse ponto. Só que isso ganhou uma força tão grande, porque permitiu que que o filme não fosse exatamente a gravação do disco, mas sim lógico, que um jogo, uma brincadeira com uma coisa meio de uma intriga, né? E aí o Michael foi ganhando essa força. Ao mesmo tempo, o Michael, esqueci de falar, ele é dublador também. É uma figura maravilhosa. E é dele, ele faz as vozes que aparecem no curta. Então tem umas Hum. vozes num momento com duas vozes diferentes a partir dos textos do Negro Léo. Acho que é um pouco isso, assim. Esse é o Michael. Agora, a guerra de Michael é um pouco o que tudo isso trouxe pra gente, que acho que a gente nem sabe explicar tão bem, né, nesse ponto. O que você acha, Dani? Eu acho que primeiro a parte da montagem que você falou que a gente usou pouco foi realmente muito muito legal porque a gente começou a desenvolver a gente chamou na época alguma coisa tipo nanomontagem, que era tipo pegar o mínimo desse dado, né? E e abriu bastante o filme, essas filmagens. E mas eu acho que é isso, a Guerra de Michael se tornou tudo isso que a gente conversou tanto antes de começar a montar, né? Desde a gravação do disco. Eu tenho a sensação que é uma guerra meio delirante, o que o filme constrói é uma espécie de uma guerra delirante, assim, né? Um delírio de uma guerra, não sei. Então, olha, Marisa, a gente montou esse filme, a gente conversou desse filme, né, antes da pandemia, muito, eu e o Dani, foi muito legal, um processo de amizade, né, e de troca, né, Dani? Muitos estudos sobre diversos pontos.
Um pouco sobre, eu lembro que a gente pensou muito, né, Dani, a coisa dos dados, metadados, esse universo de disputa da internet. Só que a gente montou o filme na pandemia. E então, toda essa montagem a gente fez à distância na pandemia, montagem mesmo, mão na massa. E com esse 2019, 2020, na verdade, 2020, lógico, com essa coisa desse mundo explodindo, das mil guerras, né? Cara, como eu lembro que eu e a Dani a gente falava um pouco, uma sensação nossa, é como se a gente tivesse uma guerra dupla, que elas chegam, convergem no mesmo ponto no horizonte. De um lado a guerra física, necropolítica, a morte mesmo que a gente vive. Por outro lado, esse capitalismo 4.0, onde você tem essa guerra de dados, onde você tem essa disputa pelos dados, pela compreensão de dados e ao mesmo tempo as guerrilhas, sabe? Eu acho que um pouco assim o nosso processo foi de colocar as coisas, colocar um pouco esses dados assim, de, de uma linha de fuga, uma capoeira um pouco do exatamente o que é cada coisa. E sim o que as guerras geram no inconsciente. Acho que isso é mesmo, como você falou. Sim. Você vai falar alguma coisa, Daniel? Não. Não, eu só ia falar que a gente pensou muito que isso era uma trama psicopolítica, né? Uma coisa que, que as que tá na cabeça muito também, né? Como e a gente pensou, sabe, os satélites, um estado de sítio, foi muita coisa que a gente pensou para fazer, para começar a montar, né? E tem umas imagens bem performáticas, né, do Negro Léo, assim. Isso é registro do disco ou é uma coisa feita para o filme? Como é? No estúdio, tudo que tem do Léo, se eu não me engano, acho que é tudo que tem do Léo no filme, a gente filmou no estúdio durante a gravação do disco. O que era muito divertido, porque para a filmagem, o Paulinho Fluxus ele transformou o estúdio. Todas aquelas iluminações diferentes, aqueles lasers, tudo, eles gravaram o disco dessa forma. E no intervalo entre uma música e outra, a gente na curtição mesmo, na nossa onda. Ah, vamos fazer uma sequência? O Léo chegava com aqueles textos dele, tá? Então, fazendo flexão, criação conjunta, nossa. Então, tudo isso é no Nesse processo. momento, o filme já existia, a ideia do filme já existia, ou vocês estavam só filmando, registrando e brincando? Como? Olha, eu acho legal, né, os dois, né? Já existia o filme, que ia ter um filme. O Léo já tinha escrito vários textos. O Léo escreve muito bem, né? Então já tinha alguns textos que ele já tinha escrito. Então já tinha um pouco essa compreensão de que era uma gravação no estúdio, que essa gravação no estúdio, a partir de uma indicação do nome do disco, Desejo de Lacrar, das músicas, mas tudo tateando. A gente meio tateando no escuro ou no quase escuro, né? No laser. Um pouco nesse sentido. A gente se conheceu, eu e o Dani, a gente se conheceu, se eu não me engano, 3 dias antes de começar a gravar o disco. O Dani eu conheci no estúdio e de cara, ele, amigo, Léo, falou, tem o Dani, que você vai se dar bem, gente boa. A gente já trocou ideia, eu já falei, vamos fazer o filme juntos. Então, então foi muito intuitivamente, assim, tudo. Muito intuitivo. Sim, eu acho que teve essa coisa da gente estar na gravação e o filme ser um pouco uma audição do disco também, mas feito em conjunto com o Léo, então, tipo, acho que o processo foi muito junto da gravação do disco também, então, assim, o Léo fazia flexão, cansado e ia gravar, sabe, depois, era uma coisa é muito difícil saber a fronteira, assim, do que foi a gente ouvindo, o que foi o processo da gravação do disco, mas tinha um filme que a gente sentou, né, e a gente olhou, conversou um pouco lá no próprio estúdio, foi o primeiro encontro, e aí a gente arrumou umas câmeras e foi gravar. Eu lembro que a gente conseguiu organizar muito bem, né, Dani?
uma espécie de um método nosso, não um método, mas uma organização nossa espacial, assim, um pouco para as filmagens. E rolou muito bem isso, sabe? Onde cada um tava. E ao mesmo tempo, tá lá com um amigo, né? Tava lá com o Léo gravando um disco, poxa, isso era muito importante. Então tinha um lado, às vezes, além do filme também, de estar na parceria, na escuta, nesse processo criativo também. Do próprio disco, de escutar as músicas pela primeira vez. Tanto é que eu acho que a gente, quando foi ver o material, depois de algum tempo, a gente ficou bem surpreso, assim, os dois. Aquela surpresa Você boa, assim, fala ó. de escutar a música pela primeira vez, a gravação ou a composição mesmo? Vocês estavam conhecendo o disco enquanto... Eu já conhecia, acho que muitas das músicas, porque assim, eu e o Léo a gente tem uma troca direto e a gente tinha voltado de uma viagem da China juntos, onde ele compôs ou ele organizou, acho que muitas das faixas. Mas para mim foi compreender assim o processo composicional do Léo, assim, foi uma aula, sinceramente, as músicas estavam lá de antes, mas como que ele organiza esse acontecimento do estúdio? Como ele deixa fluir, um aprendizado muito massa assim do Léo, de como ele consegue encontrar uma transversal no processo criativo dele, do disco, de ao mesmo tempo que tá lá ele e o Serginho Machado na produção musical, mas como ele consegue trazer a liberdade dos músicos. E eu acho que isso, de alguma forma, influenciou um pouco para mim e para o Dani, nessa forma de estar junto, dessa improvisação. Só que não é uma improvisação, é muito do Negro Léo. É uma improvisação, mas ao mesmo tempo tem toda uma organização junto. E de alguma forma eu e o Dani, a gente foi muito afetado pelo processo do Léo, um lugar muito legal, porque eu acho que a gente aprendeu a escutar também um pouco. Né, Dani? A pensar essas organizações. O que é ao mesmo tempo algo que é solto, só que também tem toda uma estrutura, uma estratégia, liberdade total, mas sem ingenuidade política. Foi isso que levou a gente e que a gente demorou um tempo, assim, não é tanto tempo, na verdade. Quando a gente está no processo parece que é muito, né, Dani? Mas a gente levou um tempo assim, estudando um disco. As canções do Léo, porque o Léo coloca as coisas. Ele realmente ele faz com que quem escuta tem que se desdobrar, assim. É muito legal. Se desdobrar, não que tem que se desdobrar porque é difícil, mas porque te potencializa, assim, te eleva. Então, É muito experimental a música dele. Eu acho que o filme tem isso também, cada um ao seu modo, né? Um na música, o outro no cinema, buscando... é um espelhamento tipo, aventuras experimentais, assim. eu acho que é Muito assim, o Léo. interessante isso que vocês fazem, de pegar um compositor que é fora da caixa, assim, que compõe, tem um processo muito específico e faz isso. Vocês fazem isso com um filme, não só registrando essa pessoa, mas também fazendo o mesmo procedimento, assim, né, dentro do filme. Eu acho assim que a música do Léo, ela tá num lugar duplo assim para mim. De um lugar ela tá no experimental, essa música que leva o som para camadas, só que por outro ele tem essa fronteira também da canção, da música pop, porque no fim das contas são melodias com letras. Uma tentativa nossa, eu não sei se a gente consegue, mas de alguma forma o filme ele tá no experimental, no que é um cinema experimental, mas a gente tentou trazer alguma coisa do pop, né? Essa trama, Guerra de Michael, mas assim, é tudo índice muito pequenininho, assim, são filigranas desse universo do popular, da coisa pop mesmo. E Guerra o de pop tem a Michael. ver com o desejo de lacrar, né? Porque se você não lacra sem ser pop. Exatamente, isso Imagino. exatamente. Foi muito legal, acho que o Dani falar isso. A gente girou muito em torno dessa palavra lacrar, assim, eu e o Dani. Tipo, no sentido de lacrar, dessa potência maravilhosa, né? De romper e transformar, mas também o lacrar, o que é o fechar, e pensando em Brasil, ser lacrado, lacrar um pote.
E agora fiquei pensando aqui nisso de lacrar, mas no sentido de encerrar, né? De fechar, só que vocês pegam uma imagem e expande ela, né? O máximo possível. Ao contrário, faz o caminho inverso de montagem, assim, mas... Foi. Você lembra, Dani, as coisas todas que a gente ficou pensando lá, dos estudos, lacrar, hashtag, esses documentos nossos? É que o Léo ele colocou esse desafio pra gente, né, com esse disco. Então a gente também estava tentando entender o que o Léo estava falando pra gente entender, né? Na própria gravação se discutia muito as coisas e o que é lacrar, porque lacrar justamente não está fechado. Enfim, o significado, né? E aí a gente foi indo muito longe, assim, na pesquisa de tecnologia também, porque o Léo, ele estava trazendo muito isso, Big Data, e aí foi um aprendizado também para a vida, assim, tipo, a gente, para tentar entender do que a gente estava falando, é, a gente, a gente fez essa pesquisa enorme, né? Mas acho que tem uma fala lá do Léo no filme que Durante era um mesmo momento. uma pesquisa gravando já, né? Tem uma hora que o Léo ele tá conversando com o pessoal lá, e aí a gente colocou essa fala no filme, né? Que ele tá falando sobre rede social, sobre as relações que se criam, enfim. A gente estava descobrindo. Só uma coisinha também que eu acho legal, o texto que percorre o filme, na voz do Bernardo Oliveira, que tem aquele caráter lacrar, é agir de forma absoluta. Esse texto, faz parte do encarte do disco. É o texto do Léo. E a gente coloca ele no filme sem mexer uma palavra dele, seguindo toda a ordem que o Léo tinha escrito pro disco. Assim, eu acho interessante para quem for assistir depois procurar esse encarte do disco PDF que o Lucas Pires fez. Inclusive ele que faz as cartelas do nosso filme, tá meio conectado. E tem esse texto escrito lá, que é o texto que percorre o filme, tipo uma flecha, assim. Uma flecha que percorre o filme. E aqui é o Léo passeando sobre as músicas, e aí que ele levanta coisas sobre Big Data, ele dá uns índices, né, pra gente ali. E a gente percorreu dele, assim, a gente percorre. Ele foi o nosso chão da montagem. Massa. Gente, não sei se o Daniel ia falar mais alguma coisa, senão... Não. Bom, então já deu tempo aqui. Obrigada por participar, obrigado por aceitar o convite do filme no festival. Bom. E é isso. Maravilha. Valeu, Marisa. Valeu, pessoal. Valeu, festival. Maravilha.